lá. O que aconteceu em Charlottesville, na Virgínia, há poucos dias chamou a atenção de muitos americanos. Os grupos de ódio estão ganhando cada vez mais adeptos no país e o estado da Flórida é onde há o maior crescimento dos chamados haters. O governo de Donald Trump sabe que é preciso fazer alguma coisa com urgência para conter estes grupos antes que seja tarde demais. Centenas de homens e mulheres carregando tochas, fazendo saudações nazistas e gritando palavras de ordem contra negros, imigrantes, homossexuais e judeus. Essa manifestação aconteceu pelas ruas de uma cidade americana de pouco mais de 50 mil habitantes. Membros de organizações de extrema-direita do país se depararam com manifestantes anti-extremistas. A violência foi provocada pelo plano de retirada da estátua de um líder confederado, símbolo da guerra civil nos Estados Unidos. No meio do tumulto, alguém jogou um carro contra a multidão, aparentemente de forma intencional, matando uma mulher e ferindo 19 pessoas. Para completar a tragédia, um helicóptero da polícia que fazia o patrulhamento da área caiu, matando os 2 ocupantes. Heather Heyer e os 2 policiais não foram as únicas vítimas destes grupos de ódio. Outras 3 pessoas foram assassinadas nos Estados Unidos este ano. A violência que tomou conta das ruas de Charlottesville, na Virgínia, chamou a atenção para o aumento dos chamados haters nos Estados Unidos. Mas o advogado brasileiro Alexandre Piquet, que trabalha em Miami há mais de 20 anos, lembra que a história destes grupos já é antiga no país. O primeiro grupo que se tem notícia aqui nos Estados Unidos, né, de grupo de ódio, é o famoso Ku Klux Klan, né, o KKK, ou clã, são os famosos encapuzados brancos, que eles surgiram em 1865, logo após um dos últimos estados abolir a escravidão, e eles pregavam justamente isso, a restauração da supremacia branca. Eles queriam expulsar, ou caçar, ou assassinar os negros que tinham sido libertados com a abolição da escravatura aqui nos Estados Unidos, e eles também perseguiam qualquer grupo que não fosse da mesma ideologia do grupo formador inicial da Ku Klux Klan. Hoje o alvo não são apenas os negros, são grupos que odeiam também judeus, a comunidade LGBT, muçulmanos e mais. Desde a virada do século, há um grande aumento nos grupos que têm ódio aos latinos. O preconceito cresceu depois que as projeções demográficas mostraram que os brancos não serão a maioria no país por volta de 2040. Com o governo de Donald Trump, aumentou muito o número de grupos anti-muçulmanos e anti-latinos. A campanha dele prometia deportações maciças de imigrantes ilegais e interrupção da entrada de muçulmanos no país para conter o terrorismo. Isso deu energia ao radicalismo. Na campanha do Trump, inclusive, ao fazer uma plataforma, defender uma plataforma muito nacionalista, né? Compre América, construa na América, gere emprego na América, isso acabou sendo uma faísca que ressuscitou esses grupos de ódio. Eles mal interpretaram a mensagem, né? Ao invés de simplesmente falar vamos ser nacionalista na parte econômica, eles acho que interpretaram da forma deles de falar, ok, vamos então expulsar, né? Então os latinos, os muçulmanos, os imigrantes, e a gente quer restaurar a supremacia branca como fazia a Ku Klux Klan em 1865. Segundo o novo relatório, existem 917 grupos de ódio ativos em todos os Estados Unidos. A Califórnia ocupa o primeiro lugar, com 79 grupos, e a Flórida aparece em segundo, com 63. Por aqui, o sinal amarelo já foi aceso. Depois da violenta manifestação na Virgínia, a Universidade da Flórida negou um pedido de um evento no campus de um grupo liderado por um estudante que se intitula Nacionalista Branco. Na semana passada, foi executado na Flórida Mark James Assay. Ele estava preso há 30 anos porque matou 2 homens. Este é o primeiro caso de uma pessoa branca executada por crime racial desde que a pena de morte foi restabelecida em 1976. Essa execução, inclusive, marcou o fim de um período de quase 1 ano e meio sem execuções aqui no estado da Flórida.
estavam acontecendo muitas execuções, a Suprema Corte entendeu que o ritmo estava acelerado, pediram para fazer uma revisão e suspender as execuções. E agora, justamente um ano e meio depois, quase um ano e meio depois, o Estado executa, então, um supremacista branco que assassinou um negro e um latino, e isso gerou nova polêmica em cima do assunto. Há muito tempo, os Estados Unidos não viam manifestações tão grandes e tão abertas. De um lado, pessoas pedindo o país de volta e afirmando que querem ter direito à cultura, herança e história. Do outro, cidadãos que querem o fim da discriminação. As manifestações aconteceram em todo o país. Em Tampa, no estado da Flórida, manifestantes debateram a retirada de um monumento, símbolo que remete ao passado de escravidão no país. Esta manifestante mostra que é a favor, lembrando que na Alemanha, os cidadãos não criaram monumentos para os nazistas. Do you know in Germany, the citizens there don't create monuments to Nazis? Este reverendo da cidade concorda, dizendo que não se pode dar oportunidade para explorar as diferenças. There is simply the opportunity to continue to exploit our divisions. Este outro garante, a maioria na Flórida quer manter esses monumentos. Sou americano, sou nacionalista americano, diz este outro. As opiniões se dividem no meio deste protesto que terminou, felizmente, sem vítimas. Primeiro, Donald Trump cortou fundos para evitar a discriminação e defendeu estátuas de confederados, dizendo que faziam parte da história do país, além de colocar ativistas de direitos humanos no mesmo nível que supremacistas. Depois, o presidente americano voltou atrás e mudou o tom do discurso. Nunca iremos tolerar o crime, o derramamento de sangue ou atos de ódio ou terrorismo contra nossos cidadãos. Nós não aceitamos isso, disse o presidente. E acrescentou: somos um povo com uma casa e uma grande bandeira. Não somos definidos pela cor da nossa pele, a figura em nosso cheque de pagamento ou o partido de nossa política. Desde 2010, a polícia relatou uma média de 6.000 incidentes de crimes de ódio por ano. Mas os estudos do governo mostram que o número real é muito maior, cerca de 260.000 por ano. Muitos nunca são relatados, em grande parte porque as vítimas relutam em ir à polícia. O presidente Trump soltou declaração de que a plataforma dele não apoia, a administração dele não apoia nenhum grupo de ódio aqui nos Estados Unidos e nenhum ato de violência em nome do Trump ou dos republicanos ou da plataforma que ele fez na eleição, e simplesmente eles estão buscando fazer cumprir as regras, principalmente de imigração, ou seja, se você estiver no país legalmente, independente se for negro, branco, muçulmano, católico, latino, você vai ser deixado em paz porque está cumprindo as regras. Se você estiver aqui ilegalmente, sofrerá as punições. E quais seriam as medidas do governo agora para acabar ou pelo menos inibir a ação destes manifestantes? Uma das principais armas de qualquer governo é a percepção da ideologia daquele governo, ou seja, a propaganda, né? Em inglês fala-se propaganda, ou seja, é a campanha que o governo passa para a população. E, infelizmente, na campanha da administração atual, como eles fizeram uma campanha, uma plataforma muito nacionalista, acabou passando essa impressão errada. Então, acho que tem que haver agora um esforço, principalmente de comunicação, além da repressão policial, obviamente, mas de comunicação à população em geral, de que a administração condena esse tipo de atitude, não apoia e não é a mensagem que eles querem trazer para o país. Sim, vamos ser nacionalistas, fabricar produtos americanos e consumir produtos americanos, mas respeitando as diferenças, etnia, cor, preferência sexual e religião de cada um. Afinal de contas, esses são os pilares da América.
governo de Donald Trump tem outros grandes problemas para resolver. Cenas como essa se tornaram comuns em várias ruas espalhadas pelo país. A overdose de drogas está matando milhares de americanos. É o que você vai ver daqui a pouco.